Hoje eu estava conversando com o Lucas sobre o tema da nossa live, e aí ele me deu uma ideia de falar uma coisa que é bem interessante. A gente faz aula de yoga num espaço e eu não sei te dizer, mas, cara, eu diria que se eu fosse fazer uma pesquisa lá de mercado, eu não sei dizer qual é se eles já fizeram essa pesquisa. Mas se fosse fazer uma pesquisa lá de mercado, eu diria que 80%, você acha que chutaria 80, 70% do público lá são de pessoas idosas? 95. Não, não, também 95 eu acho que é alto. Não, que isso? 90. Porque tem turmas lá infantis, inclusive, tem turmas infantis. Vou usar 95, que o Lucas gosta de usar números assim. Ó, 95% é de pessoas idosas. E aí, sabe o que é interessante? Ele tem lá, além o espaço é todo voltado para a saúde, para artes. Então, tem aula de yoga, tem aula de dança, tem aula de teatro. Então, é todo voltado para artes e saúde, né? Bem-estar, enfim. E hoje, quando a gente chegou lá, tinha uma estante vendendo artesanato, bolsas de tricô, enfim, um artesanato que qualquer faixa etária vai gostar, tá? Mas criança vai gostar? Menos. Então, assim, até tem um público lá infantil que faz balé, o balé é voltado para público infantil. Mas aquilo ali não vai atrair a criança, entende? Então, talvez, para atrair a criança, teria que ter algo voltado para brinquedo, algo voltado para livro de desenho. Não, como o público maior lá são de adultos, tanto adultos jovens, eu acho que nem tem tanto, mas adultos mesmo mais velhos, ou seja, pessoas idosas, o que tem lá para vender são bolsas, artigos que atraem o público mais velho. Então, olha que interessante. Isso é você entender o seu público. Pode não ser de forma proposital, não sei se foi, tá? Pode não ser exatamente, mas isso foi algo que a gente notou. A gente que trabalha com esse público, a gente que entende esse público, que tem essa cabeça de se aprofundar, entende? Agora vamos trazer isso para a fisioterapia. Vamos lá. Por que é tão importante a gente pensar em melhorar o nosso atendimento? Agora vamos lá para a saúde. Por que é tão importante você melhorar o seu atendimento e, dentro da sua área, começar a compreender melhor? Eu, dentro da uroginecologia, eu podia estar atendendo vários assuntos, né? Eu podia pegar e falar assim, cara, eu atendo diástase, porque está dentro da uroginecologia, eu atendo obstetrícia. Então, assim, eu podia estar abrindo o leque e atender diversas áreas. Ah, mas eu não tenho tanta afinidade. Mas, cara, é dinheiro, vambora. Eu vou trabalhar com tudo porque vambora, entende? Na graduação, inclusive, o MEC, ele estipula que pelo primeiro trimestre você dá aula só de obstetrícia. Então, assim, know-how, conhecimento eu tenho, entende? Eu não poderia estar atendendo esse público também? Poderia. Mas aí eu vou trabalhar com todas essas áreas? Não. Se especializa, aprofunda em um público para você compreender bem aquele público. Entende? Porque você vai começar a entender as particularidades daquele público e começar a oferecer um serviço melhor cada vez mais para ele. Ou seja, se você tem mais afinidade com a pessoa idosa, faz sentido você se especializar ou pelo menos se aprofundar melhor naquela pessoa, para você entender todas as particularidades. E aí eu sempre falo da tríade dos pilares do raciocínio clínico em fisioterapia e em gerontologia, né? É o processo do envelhecimento, síndromes geriátricas e avaliação. E aí, continuando, hoje eu quis trazer aqui, eu sempre menciono que, no mínimo, dentro de tudo que você pode conhecer, no mínimo tem um trabalho que é da Mary Tinnett, ela mesma, que inclusive tem a escala Tinnett, que é uma escala que vai rastrear o equilíbrio da pessoa idosa, que ela fez uma teoria que são as 5 M's,
tá? Ela criou essa teoria das 5 M's que, cara, no mínimo, se você pelo menos pensar nessa abordagem, você consegue trazer um atendimento melhor para o seu paciente, tá? E eu sempre gosto de trazer esse conteúdo, porque quando você pensa em quais são as vantagens, quais são os benefícios de você se aprofundar no seu público idoso, no seu público de pessoas idosas, quando você pensa fora da caixa, você começa a melhorar mais o seu atendimento, mudar o padrão do seu serviço. Então, isso vai repercutir positivamente, tanto para a saúde do seu paciente, tá? Que isso é fundamental, porque a gente começa a enxergar essa pessoa com uma visão multidimensional, é sair dessa caixinha de que a gente só atende uma área específica, ou seja, segmentar aquela pessoa, né? A gente começa a ter uma visão mais integrativa, a gente começa a ter uma visão multidisciplinar e também de uma forma pensando na questão da nossa gestão, a gente começa a melhorar o nosso serviço. Se você começa a demonstrar para o seu paciente que, olha, eu estou aprimorando o meu serviço, eu estou mostrando que eu estou trazendo mais qualidade, o meu valor muda, mas não estou falando só do valor de preço, eu estou agregando valor àquele serviço. Então, automaticamente, eu começo a me diferenciar, ou seja, trazer uma diferenciação para o meu serviço, o serviço que eu estou entregando. Então, no mercado, eu começo a me diferenciar. É nesse sentido também. Então, tem dois lados dessa moeda. Tem o lado que eu estou trazendo uma qualidade em relação à saúde para o meu paciente. O meu paciente, ele vai melhorar em relação a isso, tá? Que, por si só, pelo menos quando a gente pensa no lado emocional, né? De, poxa, eu quero trazer isso, eu quero trazer esse resultado para o meu paciente, sabe? Quero melhorar essa pessoa, eu quero realmente olhar nos olhos dessa pessoa e falar assim, eu consegui melhorar, sabe? Dentro do que melhorar, dentro do que é o possível para aquela pessoa. Que a gente também tem que ser realista. Dependendo do que é possível para aquele quadro clínico daquele paciente. Existe N situações, tá? Às vezes, o que significa... Aliás, fazendo uma pausa, né? Às vezes, a gente também tem que aceitar que o que significa melhorar é dar o máximo de conforto, ok? Não significa melhorar. Quando eu falo melhorar, não significa que a gente vai retornar todas as atividades, que a gente vai... Eu vou usar a palavra cura, tá? Mas não significa necessariamente que a gente está curando aquele paciente. Melhorar é trazer conforto, é trazer o mínimo de qualidade para a vida daquela pessoa, tá? Ok? Então é importante a gente deixar claro isso. E o outro lado dessa moeda, de quando a gente melhora o nosso serviço, é que eu estou aprimorando o meu serviço, pensando que eu sou uma empresa, ok? Eu não vendo um produto, eu não sou lá o espaço... Lembra que eu comecei a live falando? Eu não sou lá o espaço onde eu e o meu esposo fazemos yoga. Então, como é que eu posso melhorar um espaço? Eu posso, ou melhor, o produto, né? Eu não vendo um produto, eu vendo um serviço. Como é que eu posso melhorar o meu serviço? Ok? Beleza. Então, pegaram esse contexto? Entenderam isso? Então, agora vamos entender essas vantagens da gente pensar um pouquinho fora dessa caixa, pensar com essa visão da multidisciplinaridade, pensar com essa visão multidisciplinar. Quando a gente vem com esse conceito da MeritNet, que são as 5 M's, a gente vai pensar, primeiro, a gente tem que visualizar o paciente que sempre a gente vai incrementar na nossa abordagem a visão da mente dessa pessoa. O que significa isso? Quando você vai fazer a avaliação, quando você vai rastrear essa pessoa, quando você for tratar essa pessoa, é muito importante que você inclua na avaliação, no rastreio e no próprio tratamento, a sua visão em relação à mente. Ela fala mind, né? Por isso que são 5 M's. Mente dessa pessoa, ok?
Por que é tão importante que a gente observe a mente? Porque faz parte da nossa cognição e do nosso humor. Sem esse rastreio, sem essa abordagem nessa visão nessa visão multidimensional, a gente acaba por negligenciar muito a forma como a gente lida com a pessoa idosa. O que acontece? A cognição e o humor, eles fazem jus, né, fazem parte de como a gente vai motivar o nosso paciente, de como a gente vai conseguir lidar com aquela pessoa, compreender o que aquela pessoa, qual é o momento que aquela pessoa está na vida, como a gente vai solicitar um comando. Eu sempre observei isso, né? Uma das coisas que clarearam muito a minha cabeça quando eu comecei a conhecer a gerontologia, trabalhar num local que era voltado para a gerontologia, isso foi uma das coisas que mais clarearam a minha cabeça, né? Porque quando eu estava na uroginecologia, e aí o meu público todo era maior de idosos, né? E aí eu observava, antes já era, só que ainda não estava tão concentrado. E aí depois na uroginecologia ficou ainda mais específico. E assim foi, né? E aí eu observava que eu tinha muita dificuldade com determinadas pessoas. Que para umas era muito fácil o comando da uroginecologia e para outras nem tanto. E aí a gente associa muito com a pessoa idosa que, mas é porque o assoalho pélvico, a maioria das mulheres não tem consciência corporal sobre o assoalho pélvico, de fato, né? Foi até, inclusive, várias pesquisas são feitas até recentemente que falam sobre essa falta de conscientização corporal, que a gente não tem tanta noção sobre a contração muscular do assoalho pélvico. Então, quando você pede para contrair, a pessoa sequer sabe ativar essa musculatura, por mais que ela seja uma musculatura voluntária. Então, a gente leva para esse lado. Mas, quando você aprende a rastrear, você detecta ali que, tem um déficitzinho cognitivo, que é notável, que é leve, mas isso pode estar impactando a forma como você vai passar os comandos, isso já facilita o seu tratamento. Então, é muito importante você ter essa visão multidimensional. Então, por isso que a Meritnet, ela sempre fala, primeiro, vamos lá, sempre se preocupe, sempre incorpore isso na sua abordagem, mind, tá? Então, vai ser importante para a motivação do paciente, para a forma como você vai lidar no seu tratamento, enfim, na sua abordagem de forma geral. O segundo M, tá, é medicação, medication. Então, medicação, a gente sabe que à medida que a gente vai avançando a idade, a gente vai, infelizmente, pode acontecer de que vai visitar um médico, uma especialidade, vai na outra especialidade, e aí você vai acumulando o número de medicamentos. E isso, uma medicação vai interagindo com a outra, e isso consequentemente vai interagindo, e esses fármacos, eles podem gerar, inclusive, um efeito de cascata, que vai gerando, por exemplo, a iatrogenia medicamentosa, que é uma síndrome geriátrica. Que a iatrogenia medicamentosa gera uma outra bola de neve que vai sendo precursora para outras síndromes geriátricas. Então, a gente precisa tomar atenção, levantar a bandeira de que, isso pode ser um precursor de um mau prognóstico. Se eu não começar a tomar mais cuidado aqui, talvez começar a perguntar, a questionar, vamos conversar com a equipe multidisciplinar, quem são os médicos responsáveis, ajudar essa pessoa a organizar, a fazer uma organização ali de quais são esses medicamentos. A pessoa às vezes nem tem noção. Às vezes ela está tomando um medicamento que foi prescrito há muito tempo atrás e ela nem sequer comentou com um novo profissional que ela visitou, mas ela ainda toma. Enfim, então isso é muito importante que a gente incremente na abordagem, tá? Seguindo para o terceiro M, mobility, então mobilidade.
Isso é importantíssimo e a gente já pratica isso no nosso tratamento. Isso já faz parte da nossa abordagem. Só que a gente dá o tamanho da importância disso, de fato. A gente rastreia de forma mesmo ideal, dá devida importância para isso. Olha, de fato, todas as fases da marcha, de fato, analisa ali como é que está o passo dessa pessoa, olha, observa o equilíbrio dessa pessoa de forma funcional. Essa mobilidade de forma funcional, né? Analisa a força, tá avaliando, eu já falei do equilíbrio, mas o equilíbrio estático, dinâmico, tem risco de queda, ok? Enfim, essa mobilidade, ela é fundamental. Ah, mas eu já observo isso, Renata. Tá, mas tá observando de fato? Tá aplicando e sabe aplicar os testes para observar especificamente, com detalhe, você sabe de fato extrair a informação que é necessária desses testes, ou simplesmente aplica, pega ali o resultado e tem risco de queda, não tem risco de queda, tem bom desempenho funcional, não tem bom desempenho funcional, ou você está conseguindo extrair a informação mais específica que vai te trazer a orientação para o seu tratamento. Entende? Então, não é simplesmente fazer um teste por fazer, para pegar um resultado por pegar. Não é isso. É você conseguir extrair a informação para você poder incrementar lá no seu tratamento, tá? Lá no seu prognóstico. Se mandarem alguma pergunta, alguma coisa, você me interrompe, tá? Então, essas abordagens... Então, isso eu tô falando, gente, mas deixa eu até recapitular, tá? É importante você compreender que isso é um mínimo que um bom profissional que quer se aprofundar no seu público dentro da sua especialidade deve incrementar, tá? Mas tem um mundo dentro da saúde da pessoa idosa, ok? Mas o essencial, no mínimo, pelo menos essas 5 M's a gente deve entender. Então, mente, medicação e mobilidade. E aí, já falamos dessas 3, a gente vem para multicomplexidade. Essa última aqui eu vou falar já, que eu adoro falar dessa daqui. A multicomplexidade, ela na verdade engloba as 5, tá? Mas as 4, na verdade. Ela engloba as 4. Mas aí eu vou falar da 5ª por último, então ela vai meio que... Vou falar mais especificamente dessas 3 que eu falei. A multicomplexidade, no final das contas, é o seguinte: a gente compreender que essa pessoa... Lembra que eu falei que o raciocínio clínico ela é formulado com base nos pilares do processo do envelhecimento, nas síndromes geriátricas, na avaliação multidimensional? Pensa agora no processo do envelhecimento. O corpo está envelhecendo de forma... você não envelhece só uma parte do corpo. A metade daqui está envelhecendo de um jeito, metade daqui está envelhecendo do outro. Não funciona assim. E outra, a gente não está envelhecendo só na parte física. A gente está envelhecendo em todos os aspectos, biopsicossocial. Então, é multicomplexidade. Esse indivíduo ele tem N outros fatores que estão influenciando nesse envelhecimento. Fatores sociais, fatores econômicos, tá? Então, tudo isso influencia. Luto porque ele está perdendo pessoas amigas, luto por conta de solidão, enfim, tudo isso vai influenciar nesse envelhecimento. Então, por isso, a multicomplexidade. Então, não adianta eu chegar lá e não sentir essa compaixão, essa empatia de não entender isso. Eu estava atendendo um paciente esses dias, agora essa semana, e aí eu achei muito interessante que durante o atendimento ele foi e falou assim, pediu desculpas e falou que sentia pena da familiar. Olha que loucura. E aí, na hora, eu entendi o que ele estava falando sobre sentir pena da familiar.
E aí, naquele momento, respeitei o que ele estava querendo dizer, deixei que eles dois conversassem ali brevemente, né? E ela, não, pena de quê? E aí eu pausei ali para que eles dois pudessem. Por que ele estava falando de pena? O que ele estava sentindo ali era porque o cuidado que ela estava, o trabalho que ela tinha era exaustivo. Então, no momento que ele estava tendo ali, ele estava entendendo que para ela era tão cansativo. Ele está no momento de dor porque ele está precisando, ele está sentindo dor porque ele é exaustivo para ele, doença, enfim, cuidado, enfim, N coisas. Mas ele teve a empatia de sentir que para o familiar que está cuidando também, e aí ele falou que sentia pena. Então, entenderam a multicomplexidade? Que não é só físico, que não é aquele momento ali, a gente só enxergar uma pessoa que eu vou atender na fisioterapia, não é só isso. Enfim, então o quarto M seria a multicomplexidade. Por isso que essa visão multidimensional é tão importante que a gente visualize, pensar fora da caixa. E o quinto M, que eu amo de paixão, que é o Mattermost, que é o que mais importa. O que mais importa para o seu paciente? É muito importante que você coloque isso, inclusive, na sua avaliação. Perguntar para o seu paciente o que mais importa para ele, o que mais importa para ela. Perguntar no momento, você pode escolher fazer isso, inclusive, no final da sua avaliação. Você já questionou a queixa principal, você já foi atrás da funcionalidade daquela pessoa, tá? Inclusive, você foi mais em busca da queixa funcional daquela pessoa, ok? Isso é importante também de você deixar claro. É diferente, tá? Da queixa principal e a queixa funcional. A queixa funcional você vai buscando mais à medida que você vai avaliando mobilidade e tudo mais. Mas o que mais importa é você perguntar, por isso que eu falei mais no finalzinho, que você já criou aquele vínculo ali durante a avaliação, você já criou o vínculo com o seu paciente, e aí você vai buscar o que mais importa para o senhor, o que mais importa para a senhora. E aí, às vezes, a pessoa está tão acostumada, né, que o que mais importa é pensar no, o que mais importa é voltar a não sentir dor, enfim. Mas o que mais importa é com base no que é importante para aquela pessoa em relação à vida dela, o desejo que ela tem, voltar a realizar uma atividade. Aqui, durante essas lives ao longo da semana, eu lembrei de um caso de um senhor que queria voltar a frequentar a casa de um amigo, mas que não estava conseguindo por conta de uma questão funcional. Então, isso é o que mais importa. Teve um caso de um membro lá da FIP que uma paciente, ela queria voltar a cuidar das plantas. Então, isso é o que mais importa. Isso vai motivar. Aí, lembra do Mind, que eu falei das 5 M's? Na hora que a motivação estiver começando a dar aquela baixinha, então ativa o que mais importa, sabe? Entra nesse momento de que, olha, vamos agora trabalhar isso aqui para a senhora voltar a cuidar da planta, para o senhor voltar a frequentar a casa daquele fulano, entende? Então, toda vez que não estou aguentando mais, não quero mais, lógico, é importante você entender o que não quer, por que não quer, está sentindo dor, não está sentindo dor, tá fadigado. Então, é importante você entender os sinais e sintomas relacionados à parte física. Mas se for por alguma questão de motivação, porque, enfim, então é importante você resgatar essa vontade. Qual o motivo que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? É para voltar a mexer na planta? É para voltar a frequentar a casa? É para entrar na piscina? É para voltar a ajoelhar? Eu sempre dou alguns. É para voltar, levantar, pegar o neto? É para ir lá buscar o neto na escola? Enfim, cadê a motivação? Cadê o que mais importa? Tá? Então, isso é muito importante da gente também lembrar o paciente. O que mais importa para você? Ok? Até para dar um sentido de que, olha, você não está só doente, ok? E, enfim, são essas
esses benefícios, essas vantagens, você sair desse mundo, dessa caixinha, começar a enxergar essa pessoa além da doença, parar de enxergar só a doença, enxergar a pessoa, melhorar o seu serviço para você, em busca da saúde, em busca da pessoa, resgatar essa pessoa, ok? Consequentemente, isso melhora o teu serviço, vou repetir isso, agrega valor, entende? E, enfim, vai dando outro ar para você, vai dando aquele resgate de que foi para isso que eu fiz fisioterapia. Pelo menos quando a gente pergunta lá, tem uma aula que é a aula de encantamento, né? A gente precisa fazer o arcabouço da empresa. Aliás, foi o assunto da live de ontem, né? Quando você precisa reestruturar, você tem que fazer o arcabouço da empresa. E aí, uma das perguntas também, ontem eu ensinei 3 perguntas, né? Mas de forma um pouco mais específica, também é importante você fazer o porquê, né? O porquê que você, inclusive, foi fazer a fisioterapia. Essa daí é um pouco mais difícil, requer um pouco mais de exercício e um pouco mais de tempo. Mas pensando nesse porquê, quando você vai se reestruturando, vai entendendo, eu sou dessa área, vou me aprofundar no meu público, vou entender melhor esse público, vou fazer esse arcabouço, você consegue respirar e pensar, foi para isso que eu fiz fisioterapia, né? Tá, legal, beleza, me encontrei, vambora, é isso que eu quero. Então, no mínimo, esses 5 M's tem que estar incluído aí na sua abordagem, na sua avaliação, no seu tratamento, de forma geral, na sua abordagem, tá? Beleza. Foi? Temos dúvidas? Pergunta para as pessoas. Por que fez fisioterapia? Essa pergunta requer um exercício. Eu vou ler já. Peraí, que eu tenho boa tarde, estudante de físio, melhor escolha da vida. Boa, Maíra! E não deixa nunca você esquecer disso, hein? Printa essa tela, pega você aí, essa que você disse, e guarda. Não deixa nunca você esquecer disso. E faça esse exercício, porque eu escolhi fisioterapia, tá? Realmente é um ponto mais importante, conta muito a evolução do paciente. Perfeito, Ila. Tem mais algum comentário? Não, tá, beleza. Então faça esse exercício, demora tempo, viu, gente? Não dá para você simplesmente do nada fazer o por que eu escolhi. Cara, demora um tempinho para você escrever com calma. Também não precisa escrever um TCC e nem uma monografia, pelo amor de Deus. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido bastante. Aprendi. Oi, Ivaneide! A Ivaneide eu acho que é da graduação, na verdade, né? Aprendi a gostar de gerontologia assistindo minhas aulas. Um beijo! Enfim, espero que vocês tenham gostado bastante dessa live de hoje. Vou repetir, a gente está já quase no finalzinho dessa semana de aquecimento dessas aulas. Amanhã a gente tem a nossa última live, mas tem surpresas por aí também ao longo desses dias. Mas na semana que vem, a gente vai estar durante a semana de fisioterapia para pessoa idosa, que aí vai ser um evento maior. Vocês se preparem que a gente está montando ainda várias coisas, tá? Enfim, se você ainda não fez sua pré-inscrição, aproveita para fazer sua pré-inscrição e poder participar desse evento e saber mais sobre o curso de fisioterapia para pessoa idosa. Beleza? Gente, muito obrigada. Faça o exercício que eu falei hoje, tá? Do porquê, e eu quero que vocês saibam bastante sobre as vantagens. Eu espero que eu tenha deixado claro isso. E tem mais algum recado? Não? É só? Gente, um beijo. Quero fazer? Então venha fazer, Maíra. Tô aqui para ajudar. Beijão. Gente, tchau, tchau e até amanhã. Valeu!